Olá, sejam bem-vindos ao vídeo tutorial da planilha de contas a pagar 6.0. O intuito desse vídeo é mostrar o funcionamento dessa planilha como um todo, tá? Queremos reforçar que existem versões mais avançadas dessa planilha de contas a pagar, tá certo? Esta versão 6.0 ela é uma versão mais simples, por isso gostaríamos de, neste vídeo, falar um pouco sobre ela, tá certo? Você pode utilizar no seu Excel a partir da versão 2013 em diante, tá certo? Antes dessa versão, nós não garantimos uma boa funcionalidade, tá certo? Então, nós aconselhamos a partir da versão 2013 em diante. Vamos mostrar para vocês todo o funcionamento em um único vídeo, tá certo? E aí nesse vídeo do YouTube que você está assistindo, ela poderá ser dividida em capítulos, tá certo? Então você vai escolher ali os capítulos dos assuntos que você quer melhor entender e assim você poderá ir diretamente para eles sem precisar assistir todo o vídeo restante, tá certo? Então esse modo é para facilitar a nossa comunicação e o entendimento desta planilha, tá bom? Se você quer uma versão mais completa e mais robusta, vamos dizer assim, então você também pode encontrar esse produto lá no nosso site, tudo bem? Então, essa planilha já contempla a versão 6.0, tá certo? Nós vamos explicar um pouco para vocês como funciona. Quando vocês adquirirem esse produto, vocês vão vir aqui nesse menu ajuda, tá? Esse menu ajuda, ele contém algumas diretrizes e informações referentes ao uso da planilha, tá certo? Então, para você começar a trabalhar com esse produto, você deve vir para cá, para a área de cadastro, tá certo? Então é bem simples. Na parte de cadastro, você vai ter duas abas, tá? São essas de fornecedor aqui e de pagamentos, tá bom? Então, nessa parte de fornecedores, vocês vão cadastrar os fornecedores que você tem, aos quais vocês vão fazer os pagamentos, tá? Então você vai colocar aqui o nome, endereço, telefone, colocar os dados que são necessários. Na parte de pagamentos, você vai colocar aqui as formas de pagamento que você trabalha, tá certo? Nós temos aqui alguns modelos de forma de pagamento para você ver, mas você pode cadastrar mais modelos ou pode deixar só aí 2 ou 3 que você trabalha, tá bom? Isso aí quem manda é você. Então, primeiramente, é isso que você vai fazer. Você vai cadastrar aqui quem são os fornecedores e colocar aqui a forma de pagamento, tudo bem? Na parte de plano de contas, essa versão, essa planilha, ela comporta 5 tipos de plano de contas, tá bom? Então, vocês podem colocar aqui o título, né, desse plano de contas. Aqui é editável, vocês podem editar tranquilamente, tá certo? E podem colocar aqui quais são as contas desse plano, tá bom? Então a planilha comporta aqui até 50 contas por plano, tá certo? E aí você pode discriminar essas contas direitinho na sua planilha, tá bom? Mas eu não quero usar o plano de contas, quero usar só um plano de contas, para mim é suficiente. Não tem problemas, você pode utilizar só um plano de contas e pode deixar todos esses aqui vazios. Você pode deletar as informações quando for necessário, não tem problema nenhum, tá bom? Então ela tem essas opções para que você possa destrinchar melhor as contas que você tem a pagar da sua empresa, tá bom? Então, feito isso, você vai para a parte de contas a pagar. Então essa aqui é a parte de lançamentos e é a parte mais importante que você tem na planilha, porque você vai conseguir aqui criar aquele banco de dados, tá certo? Para que você possa reunir as informações e depois poder acompanhar como anda o andamento do seu contas a pagar, tá bom? Então é bem simples. Nós temos aqui alguns modelos para vocês verem, tá certo? Você vai começar colocando a data do vencimento, que é a data do vencimento da sua conta. Você vai escolher aqui os fornecedores, né, que você tem cadastrado. Você vai clicar nessas setinhas aqui ao lado, tá? Você vai escolher o plano de contas e quando você escolher o plano de contas, automaticamente ele vai colocar as contas relacionadas ao plano, tá ok? Então vai vir aqui a conta, você vai colocar aqui uma descrição, vai colocar um número de nota fiscal ou de controle que você tenha, tá certo? Mas eu não quero usar, deixa em branco, não tem problema, tá bom? Aqui você vai colocar o valor do contas a pagar, vai colocar algum percentual de juros se houver também, e aqui ele vai dar o total que você tem a pagar
daquela conta, tá? Você vai escolher aqui a forma de pagamento e você vai colocar aqui o pagamento relacionado à conta, tá certo? Então, a data do vencimento é essa daqui e a data do pagamento é essa aqui. À medida que você vai colocando aqui essas informações, ele vai aparecendo aqui no status, tá? Se está pago no prazo, por exemplo, se está pago com um dia de atraso, né? Se tem tantos dias em atraso. Então, ele vai informar para vocês. Por exemplo, faltam 7 dias para vencer. Então, existe os status relacionados às suas contas a pagar, tá? Você pode acompanhar isso por aqui. Então, a planilha possui filtros que você pode colocar as informações que você quiser filtrar. Por exemplo, eu quero filtrar aqui todos os meus fornecedores, sei lá, fornecedor 2. Então, você pode selecionar aqui, ó, e pode marcar o fornecedor 2. Isso aqui é só um exemplo, tá? Então você vem aqui, ó, e ele pega todos os lançamentos do fornecedor 2, tá certo? Então, esse mesmo princípio de filtros você tem para todas as colunas aqui que você queira utilizar, tá bom? Mas eu quero voltar para tudo. Você vem aqui, dá OK, e ele volta para tudo que você tinha antes, tá certo? Então, todo o controle desse contas a pagar é feito por aqui, tá bom? Então, esse aqui é o banco de dados que você cria relacionado as suas contas. Então, cada vez que você for precisar lançar uma conta, você precisa criar uma nova linha. Quando você digita uma data aqui, por exemplo, já vai entrar uma nova linha. Por exemplo, eu vou colocar aqui, sei lá, 1º de julho de 2025. Tá? Veja que quando eu faço isso, ele cria aqui umas linhas, tá vendo? Ele já cria automaticamente umas linhas. É necessário que se crie essas linhas, tá bom? Porque se não criar essas linhas, significa que o seu lançamento não entrou em uma tabela, e aí ele precisa entrar nessa tabela para poder você conseguir fazer os lançamentos, tá bom? Senão não vai contabilizar nos relatórios. Mas eu fiz isso e não apareceu a linha. Pode acontecer, muitas vezes as configurações do Excel pode ser que não apareça a linha. O que é que você pode fazer como opção? Você pode chegar aqui, você vai ver que vai criar uma cruzinha aqui, tá vendo? Você pega isso aqui e arrasta para baixo. E você pode arrastar quantas linhas você quiser. Tá vendo que ele já cria as linhas? Você pode arrastar quantas linhas quiser, não tem problema nenhum, tá certo? Aqui você vem, você, por exemplo, apaga aqui as datas que você vai começar a lançar, né? E pode começar fazendo normalmente. Uma coisa importante que você pode também fazer é dizer o seguinte: eu gostaria de inserir uma linha no meio da tabela. É possível? Nessa planilha, sim. Você pode chegar aqui, por exemplo, você pode, sei lá, vou chegar aqui no meio, inserir. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Você nunca deve, por exemplo, chegar aqui, ó, e inserir linha. Não deve fazer isso. Clicar aqui, tá? Você deve vir aqui, em qualquer lugar aqui, ó, da planilha, da tabela, clica nela, botão direito, inserir, linhas da tabela acima. Criou-se uma nova linha da tabela, tá certo? Então, quando você cria uma nova linha, você permite colocar ali no meio estas informações, também não tem problema nenhum. Então, por exemplo, se eu lançar uma data aqui, digamos que eu esqueci de fazer o lançamento, 4 de fevereiro de 2025. Veja que quando você faz isso, automaticamente já aparece aqui, ó, falta 232 dias para se vencer. Entende? Ele já entra ali na automação e aí é só você completar as informações restantes da sua planilha, tá certo? Você pode também excluir, se você quiser. Eu quero excluir essa linha aqui que eu não gostei. Então você pode chegar aqui, botão direito, excluir linha da tabela. Quando você faz isso, você pode dar sequência normalmente às suas informações, tá? Então é bem tranquilo você trabalhar, você vai fazer os lançamentos e vai formar esse banco de dados que você tem, tá bom? Quando você faz isso, tá? O próximo passo que você tem é acompanhar essas informações através dos seus relatórios, dos seus dashboards, tá bom? Então você vai vir, por exemplo, aqui em relatórios. Sim, antes de passar para relatórios, deixa eu só passar uma informação importante, tá? Esta aba da planilha, ela é uma aba desprotegida. Se você vir aqui em revisão, você vai ver que ela está para proteger, né? Ela precisa ser trabalhada nesse modo protegido, desprotegido, tá certo? E aí você vai conseguir fazer os lançamentos tranquilamente. Lembrando que quando as colunas, né, elas estão de preto no título, significam que possuem fórmulas. Então, cuidado para não digitar por cima
dessas informações nessas colunas, porque aqui possui fórmulas, então você pode terminar se atrapalhando, tá certo? Nas outras abas, vocês vão ver que a planilha está protegida, tá bom? Veja que está protegida aqui, está protegida aqui também, está protegida aqui também. O que significa? Que você pode trabalhar nas células que estão disponíveis para edição, tá bom? Ah, mas eu queria desproteger. Você pode vir aqui, desproteger, não vai ter nenhuma senha, tá certo? Faz ali, muda a cor, muda a fonte, como você quiser, tá bom? Volta, protege novamente, que nós aconselhamos a fazer isso, e volta para as suas informações normalmente, tá certo? É só essa aba aqui que ela precisa ser trabalhada no modo desprotegido, porque aí você vai ter uma quantidade ilimitada de linhas para se trabalhar aí quanto quiser, tá bom? Na parte de relatórios, você vai ter duas abas bem importantes. A primeira é a parte do período, tá? Você vai escolher aqui, ó, o período que você quer filtrar, tá certo? Você pode colocar qualquer data aqui, tá certo? Desde que você tenha lançamentos, né, nas informações ali, e você vai apertar em buscar. Quando você aperta em buscar, ele traz todas as informações referentes à sua descrição da conta, a conta, o plano de contas, o fornecedor, a data do vencimento e aqui o total, tá certo? Uma informação importante nesse relatório, tá bom? Até nós colocamos aqui uma informação, uma observação, né? Quando você clica aqui, ó, encosta o mouse, você vai ver que é o seguinte: as células vazias indicam que a conta foi recebida, ou seja, então, quando não se tem informações aqui na célula nesse relatório, significa que já está tudo certo, tá ok? Já foram pagas essas contas e você não precisa se preocupar com isso, tá bom? Então, esse total significa que você ainda precisa pagar essa conta que ela não foi quitada, tá ok? Então, aqui na parte do relatório geral, é uma parte muito importante para você analisar. Você vai colocar aqui, escolher o ano correspondente. Queremos só informar que nessa versão, ela começa a contar a partir do ano 2024, tá certo? Então, anos anteriores você não consegue lançar nessa planilha. Então, nas versões superiores você consegue trabalhar nessa questão de anos. Nessa planilha, se você não se incomodar com isso, você vai começar a partir desse ano 2024 em diante, tá certo? A planilha permite trabalhar com vários anos aí, então você tem vários anos aí trabalhados com essa ferramenta, tá bom? Então aqui é uma análise, você vai ver aqui por mês o valor das contas a pagar, tá certo? O total de contas a pagar, o valor das contas pagas, tá ok? Contas pendentes de pagamento, contas vencidas ainda não pagas e o valor de contas vencidas ainda não pagas, tá bom? Então o que acontece? Você vai vir aqui embaixo, vai ter o total dessas contas que você vai poder analisar, tá certo? Tanto os valores como os totais da conta. Isso aqui é muito importante, essa análise geral, para que você possa ter uma noção de como andam os pagamentos da sua empresa, tá ok? Então, terminada essa parte de relatórios, você vem para a parte dos dashboards. E aqui é bem bacana, porque nesses painéis que vocês vão encontrar aqui, vocês vão poder filtrar, por exemplo, esse relatório geral, né? Você vai escolher o ano aqui, por exemplo, você vai ver que vai sair o total de contas a pagar que você tem, o total de contas que já foram pagas, né? Você vai ter aqui algumas informações referentes ao seu contas a pagar, né? Também alguns gráficos para você acompanhar tudo isso, tá? Embaixo você vai poder ter essa informação por mês, tá ok? Então você aqui, por exemplo, escolhe o ano, você vai ter as informações do ano correspondente e dentro desse ano você vai escolher aqui as informações por mês. Por mês você vai ver o total de contas a pagar, né? Você vai ver o total de contas que já foram pagas, né? Aquelas que já estão vencidas, mas não foram pagas. Você vai ter essas informações também mensalmente, só você escolher aqui os meses. Quando você escolhe os meses, você vê que as informações aqui elas já mudam automaticamente, tá certo? Então, terminada essa parte da análise geral do seu dashboard, você vem para a parte do plano de contas. Então, nesse plano de contas, nós temos um painel bem bacana, tá certo? Onde você vai escolher aqui o ano também. E você vai escolher aqui o mês. Então, você vai ter uma análise por plano de contas, tá certo? Por exemplo, plano de contas com maior gasto no período. Ele vai colocar aqui, né, qual é o plano de contas que teve o maior gasto dentro desse período. Então, você vai ver aqui os percentuais que cada plano de conta ele representa no total das suas contas pagas, tá certo? Você vai ter aqui um total do período, vai ter as informações mensais relacionadas também
ao seu plano de contas, tá certo? E aí você vai poder mensurar melhor as suas informações. Terminada essa parte, você vem para a parte do fornecedor, onde você vai poder também escolher o ano, escolher o fornecedor e assim ver, né, o total de contas que foram pagas dele, né, o total das contas vencidas, e vai poder também acompanhar isso através de um gráfico, né, desse fornecedor. Por último, você vai ter informação das informações de nota fiscal. Então você vai informar aqui, por exemplo, a nota fiscal que você queira, tá bom? E você vai colocar aqui a descrição, né? Colocar não, já vai sair automático, né? Você vai apenas digitar isso aqui. Colocando isso aqui e buscando, você vai ter aqui a descrição da sua conta, né, o tipo de conta, plano, fornecedor, né, os totais, enfim. Existe até um significado das cores para que você possa entender, porque essas cores elas podem alternar mediante as informações, tá? Por exemplo, significado das cores. O valor está pendente, né? Quando está azul, está pendente, mas não é algo a se preocupar, pois está dentro do prazo de pagamento. Quando está verde, o valor foi pago, e quando está vermelho, o valor está pendente. Então ela vai ter essa mudança de cores de acordo com as necessidades da sua conta. Então, gente, é bem tranquilo essa planilha, tá certo? Ela é uma versão mais simples para o seu negócio, né? Se você vê que ela atende à sua necessidade, então esse produto aqui está perfeito para você, tá? Nós temos versões superiores dessa planilha, que se você precisar de algo mais robusto, vocês podem buscar lá também no nosso site, tá certo? E aí vocês vão encontrar essas informações lá. Bom, é isso, nós estamos à disposição. Qualquer dúvida pode nos perguntar através de nossos canais de atendimento, que estaremos à disposição. Um grande abraço.